Ah, revela logo, pastor. Então vamos lá. Está escrito assim no 43, Mateus 12, 43. E quando um espírito, um demônio tem saído da vida do homem, da vida do homem, da vida de quem? Do homem. Ele não sai lá do inferno, não. Ele não tem residência fixa, não, ou própria, não. Tem saído, segundo as palavras de Jesus, do homem. Ele anda por lugares áridos, procurando o que? Repouso. E não encontrando, voltarei para minha casa, presta atenção, voltarei para minha casa de onde eu saí. E uma vez ele voltando, encontrando varrida, adornada, vazia, sem Jesus, ele não volta mais sozinho, não. Ele volta com reforço. Ele volta com mais 7 espíritos piores do que ele. E o último estado da pessoa passa a ser pior do que o do primeiro. É fatos, é verdade. Encontrando a casa vazia, ele volta com mais 7 espíritos piores do que ele. E o último estado passa a ser melhor ou pior? Quando é que o último estado passa a ser melhor? Quando a pessoa não desiste de Deus, quando ela não joga a toalha, quando ela lança a mão no arado e não olha para trás, quando ela faz a vontade de Deus e não deixa faltar o azeite. O que aconteceu com aquelas 5 virgens que deixaram faltar o azeite? Ah, ficaram de fora, pastor. E as que não deixaram? Foram salvas. O senhor está certo. Porque Jesus falou de porta estreita, de porta larga? A porta, ela não foi reformada, não. A porta, ela continua estreita. E a porta estreita que nos conduz o quê? A vida eterna, a salvação. Mas de contratempo, a porta larga é o caminho que nos conduz o quê? A perdição, o inferno. E são poucos ou muitos que passam por ela. Então nós chegamos a uma conclusão que vai mais pessoas no inferno do que para o céu. Deus tem pressa de te salvar, porque para Ele vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro. Ele não veio para condenar, mas sim para salvar. Porque até então, para aceitar Jesus, para se batizar ou para ter comunhão com Deus, só depende de nós. Ele já fez a sua parte. Quantas não foi as pessoas que deixaram para o dia seguinte, e o dia seguinte não chegou para elas? Porque o amanhã não nos pertence. Até quando vai ficar resistindo? Sabemos que Deus, Ele resiste o soberbo, mas abençoa quem? Os humildes de coração. Está escrito: sujeitai-vos a Deus. Resistir o mal, então, e fugirá de vós. Mas tem pessoas que têm feito o oposto. Tem resistido a Deus, a palavra de Deus, e tem se sujeitado ao pecado. Nós sabemos que o salário do pecado é o quê? Como diga-se de passagem, segundo o texto sagrado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por favor. Deus tem projeto de uma vida eterna para cada um de nós. Então, somos nós que decidimos, porque Deus nos deu o poder de decisão, livre-arbítrio, de quem é que vai habitar em nossas vidas. O diabo, o demônio, é um espírito. E por ele ser um espírito em conformidade com o que está escrito, ele precisa de um corpo para induzir este corpo ao pecado, a matar, a roubar, a destruir, a cometer delitos em meio à sociedade, a derramar sangue. Porque ele se alimenta, os demônios se alimentam de sangue. Ele quer ver o melado descendo, sangue sendo derramado, a casa dividida, a família destruída. Ele veio para isso, para matar, roubar e destruir, para causar mesmo discórdia, divisão, facção, desunião, rebeldia. É ele que está por trás desse vício, dessa enfermidade, cujos médicos não descobrem a causa, dessa doença não diagnosticada. É ele que está por trás dessa enfermidade. E nós sabemos que essas cascas de demônios não saem senão pela oração e pelo jejum. Por isso a importância de se voltar para Deus. Ele diz: tornai-vos para mim e eu tornarei o quê? Para vós. Como também Deus é espírito e precisa de um corpo para manifestar suas grandezas neste mundo, para desfazer com as obras do diabo, dos demônios deste mundo. Porque quando nós aceitamos Jesus ou damos liberdade para entrar na nossa casa, na nossa vida, Ele nos dá autoridade, Ele nos delega autoridade
para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para pisar na cabeça da serpente, para pegar escorpiões. E se alguma coisa mandada, oferecida, trabalhada, nos oferecerem, não nos causará dano algum, porque maior o que está dentro de nós do que o que está do lado de fora. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, mal nenhum nos sucederá, porque Deus dá ordem, intima a todos os anjos a nosso respeito, para nos guardar, para nos proteger, para que nenhum mal venha tentar proliferar, até mesmo prevalecer contra nossas vidas. Então, por favor, quem decide somos nós, quem decide é você, quem vai habitar na sua vida. Olha o que está escrito aqui, ó. E quando o espírito imundo sai da vida do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não encontrando, diz assim: voltarei para a minha casa de onde saí. E uma vez voltando, encontrando vazia, varrida, adornada, sem Jesus, volta com 7 espíritos piores do que ele, com reforço, e o último estado da pessoa passa a ser pior do que o do primeiro. Isso aí, muitos não te falam, mas esse é o verdadeiro evangelho, tá? O evangelho que não confronta não é o evangelho de Jesus. Anda com quem te corrige, porque quem aprova o teu pecado não te ama. E eis aqui um homem que te ama, que entregou, que deu o seu sangue, derramou o teu sangue na cruz do Calvário para te dar o direito de vida eterna, de viver com ele para toda eternidade. Não troca uma eternidade por alguns dias que são temporais, ou alguns anos aqui nessa terra. Deus tem projeto de uma vida eterna. Tudo é temporal, tudo é passageiro nessa terra, tudo passa. A gente parte dessa terra, não leva nada, não leva um prego. Pode construir um prédio, vai ficar tudo por aí. Eu gosto muito de viver em família, da minha casa, dos meus filhos, do meu netinho, mas vai ter uma hora que eu não vou voltar para casa. Isso vai acontecer com todos nós. Então agarre essa oportunidade aí, como se fosse a última oportunidade da sua vida, porque tem 3 coisas que não voltam atrás: uma flecha lançada, uma palavra proliferada e uma oportunidade perdida. Você crê que é Deus que está falando contigo? Que te revelou tudo isso? Tudo isso? Então, Deus está falando: desperta tu que dormes. Ou a pessoa mergulha de cabeça, ou vai continuar batendo a cabeça do lado de fora. Enquanto Naamã não mergulhou de cabeça, ele não foi purificado da lepra. Então receba essa revelação no teu coração. Me segue para mais, não deixa de deixar o seu like, e que Deus abençoe poderosamente tu e a sua casa e a sua família. Tchau, tchau. Não deixe no seu comentário aí, por favor, o seu pedido de oração, tá bom? E assim você vai estar dando legalidade da gente orar por você e pela sua família, tá bom? Tchau, Deus abençoe.